Salve, salve, filhotinho, professor Bruno, para mais uma revisão. Vocês, filhote, vamos lá. Olha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que nosso trabalho alcance mais alunos, tá certo, filhote? Essa é a prova tradicional do CESUPA 2021/1, tá certo, filhote? Vamos lá. Questão 33. A imagem de satélite são cada vez mais necessárias para o estudo da climatologia. Veja, uma questão de climatologia. Neste caso, a imagem mostra a manifestação do ciclone tropical Arthur no Golfo do México. Tá, filhote? Tem essa informação importante. Esse fenômeno recorrente na região é explicado pela. Vamos lá. Lembrando, filhote, que o ciclone ele se forma em uma área quente. Então nós temos aí o Golfo do México, uma área quente, tá? E os ciclones ocorrem não no continente, ocorrem em áreas de água, tá certo? Portanto, o Golfo do México. Filhote, é importante você lembrar que o ciclone é um fenômeno de baixa pressão atmosférica. Então o ar ele é aquecido, ele vai ascender e vai ganhar velocidade, tá certo? Vamos lá. Letra A. Complexo fluxo de ventos alísios sobre o Mar do Caribe. Lembrando que os ventos alísios são os ventos que se deslocam da região dos trópicos para o Equador. São chamados ventos alísios de alta pressão para baixa pressão. Fenômeno que ocorre entre os meses de novembro e março. Então veja como esses ventos se deslocam para o Caribe está errado. Ventos alísios deslocam-se dos trópicos para a linha do Equador. Então, letra A equivocada. Letra B, sistema de baixa pressão, tá, filhote? Então, tem aqui um sistema de baixa pressão, tá, filhote? Então, o sistema de baixa pressão, filhote, é um sistema em que eu tenho uma célula de ar mais quente, tá certo? Então, a célula de baixa pressão é uma célula que vai receber, por isso ela é chamada de ciclonal, tá, filhote? Então, uma região que vai receber justamente os ventos que vêm da alta pressão atmosférica, tá certo, filhote? Essa região, quando o ar esquenta, ele vai acender, tá? Esse ar quente acende, formando, portanto, aí essa região que nós chamamos de uma região ciclonal. Esse ar quente acende e vai ganhando força. Portanto, só pode haver ciclone, tá, filhote, em uma área de baixa pressão atmosférica, tá? Então, letra B aqui correto. Sistema de baixa pressão atmosférica associado ao deslocamento de massas de ar úmidas, tá? Lembrando que nós temos o Golfo do México, tá? Região úmida, que tiveram origem na evaporação das águas aquecidas do Oceano Atlântico. Perfeito, tá, filhote? No verão do hemisfério norte. Corretíssima, letra B de Bruninho, tá? Toda a área de baixa pressão ela é ciclonal, tá certo, filhote? Vamos lá, letra C. Encontro das porções de ar continentais que são quentes. Não, filhote, quem está quente é ali a água do Golfo do México, tá certo? Portanto, não é o continente. Letra D. Movimento circular dos blocos de nuvens formados pela variação de temperatura. Tá? Não é das nuvens, é do ar quente que ele é ascendente. Portanto, questão letra B de Bruninho. Anota. Tá? Questão 34, vamos lá. A figura faz uma analogia com um aspecto do cenário econômico atual, tá, filhote? Associado aos seus conhecimentos sobre o tema na análise do contexto, a questão em destaque é, veja, nós temos aqui a águia simbolizando os Estados Unidos, tá, filhote? A maior potência econômica. O dragão simbolizando a China, a segunda maior potência econômica. E eu tenho aqui, ó, retratando a chamada América Latina, tá? Então a imagem está retratando a disputa entre Estados Unidos e a China pela influência na América Latina, tá? Vamos lá, letra A. Resistência dos países do continente americano representado pelos Estados Unidos diante das ameaças externas. Não temos uma ameaça externa, tá? Até porque os Estados Unidos não é dono da América, tá? B. Ingerência do sistema capitalista e socialista nos países do Sul, tá, filhote?
também chamado de países da periferia, a ingerência do sistema capitalista e socialista, tá? De cunho aberto. Vamos ver a letra C. Disputa pelo mercado latino-americano. Opa, a imagem está mostrando uma disputa? Está. Realizada entre as duas principais potências econômicas mundiais. Correta, letra C de casa, tá? D, referência simbólica das culturas milenares. Não tem nada a ver. O cenário atual é a disputa por uma área de influência principalmente econômica, tá? Questão 35, na questão 35 ele vai colocar aqui a previsão do tempo, tá, filhote? Lembrando que é importante você saber a diferença entre clima e tempo, tá, filhote? Tempo é uma condição momentânea da atmosfera, por isso o tempo ele é instável, então eu só consigo prever. O clima ele é estável, tá? Analisando a tabela e o mapa sobre a previsão do tempo para o dia 16 de setembro, tá? Do dia de 2020, conclui-se que o comportamento atmosférico é coerente com as características climáticas regionais, podendo ser compreendido como, tá, filhote? Então vamos lá, tá? Letra A. Nas cidades da região sudeste, nesse período do ano, as chuvas são intensas, principalmente no litoral, onde ocorre deslizamento de encostas. Ocorre deslizamento de encostas, tá? Mas veja, como estamos aqui em setembro, veja, tá? Nós temos as estações do ano, não é verdade, filhote? A primavera, o verão, o outono e o inverno, tá certo, filhote? Lembrando que nós temos aí no dia 16 de setembro o final do inverno, tá? Caminhando para a primavera no dia 21, portanto eu não tenho essa estação chuvosa, tá certo, filhote? Então tá errado. Letra B, tá? Na região centro-oeste, a escassez de chuva típica para essa época do ano favorece as queimadas, a exemplo daquelas ocorridas em 2020. Lembrando que no centro-oeste nós temos o clima tropical, que é marcada por duas estações do ano bem definidas, tá certo? Então, no clima tropical, você vai observar que nós temos o período do início do ano, um período com mais chuvas, e no meio do ano um período com menos chuvas, tá? E no final do ano, nós temos um período então de chuva. Então veja, no meio do ano eu vou ter um período mais seco, baseado no climograma, tá certo, filhote? E nas extremidades, período mais chuvoso. Então eu vou ter um verão, um verão chuvoso e um inverno mais seco. Então aqui, veja, nesse período nós temos então aí a escassez de chuva, correto, né? E essa escassez de chuva favorece as queimadas, que aliás é uma característica do próprio cerrado, tá, filhote? Então correta aí, letra B de Bruninho, tá? Na região norte do país, intensas chuvas ocorrem entre os meses de julho a setembro, tá, filhote? Nos meses de julho a setembro. Nesse período, tá, nós temos o que nós chamamos de verão amazônico, que a chuva diminui, então incorreto. Letra D. No nordeste do Brasil, as chuvas ocorrem tanto na zona costeira como no interior. Não, no interior nós temos o clima tropical semiárido. Então, correta a letra B. Questão 36, tá, filhote? 1 em cada 4 brasileiros vive hoje em situação de pobreza. Isso significa que 52 milhões de pessoas no país vivem com renda per capita mensal de até 387 reais por dia, ou 5,50 dólares, tá? Vamos lá, filhote, tristeza isso aí, né? Questão 36, tá? A situação demográfica brasileira retratada tem raízes históricas e pode ser explicada pela letra A, discrepância elevada entre os valores da moeda. Não tem nada a ver com a questão da moeda, tá, filhote? É a questão da concentração de renda, tá? B, insuficiência de empregos, mesmo para uma população alfabetizada de 200 milhões de habitantes. Também não é pela insuficiência de emprego.
C. Resistência à população ao consumismo. Não. Letra D. Disparidades sociais marcadas pelo processo de exclusão de um lado e da concentração de renda do outro. Correta, letra D de dado, tá, filhote? Questão 37. Leia o texto abaixo. A placa verde com os dizeres "Bem-vindo à aba", que indicava a saída da via expressa, era fácil de não se ver, por ser tão pequena. Papa pegou a estrada de terra e logo ouviu o som da parte de baixo das Mercedes arranhando a terra queimada do sol e repleta de buracos. Conforme passávamos, as pessoas acenavam e diziam o título de Papa ou Melora. Casas de terra e sapê ficavam lado a lado, com casas de 3 andares protegidas por portões de metal ornamentados. Crianças nuas e seminuas brincavam com bolas de futebol murchas. O carro estava coberto de poeira quando chegamos aos enormes portões negros de nossa casa de campo. Papa gostava que o povo de Aba se esforçasse para falar inglês perto dele. Dizia que mostrava que tinha um bom senso. O romance Hibisco Roxo, escrito por Adichie, se passa na Nigéria, no continente africano. O fragmento apresentado descreve um cenário que foi resultado de qual parte da história desse continente, tá, filhote? Então, veja bem, o fragmento apresentado descreve um cenário que foi resultado de qual parte da história desse continente, tá na mão? Vamos lá. Letra A. A modernização econômica dos países africanos, que foi acompanhada pelos investimentos norte-americanos, não, errado, não foi acompanhado, tá, filhote? É porque a África não foi colonizada pelos americanos. B. Valorização cultural dos povos originários, a qual foi mais forte que a interferência dos migrantes estrangeiros. Não, é porque foram colônias britânicas, tá certo, filhote? C. A colonização do país, que fragmentou a sociedade local, contribuiu para a criação de diferenças econômicas e culturais entre os povos. Correta, letra C de casa, tá certo, filhote? A colonização. Então eu vou ter uma elite que se beneficiou com essa colonização. Mesmo com a independência, essa elite permanece no poder, criando essa diferenciação, essa segregação socioespacial, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um grande abraço, tá certo, filhote?